igreja, boa noite, mais uma quarta-feira juntos para cultuarmos ao Rei dos Reis através do Atos 8. Que você possa estar super à vontade na sua casa para estudar a palavra do Senhor mais uma noite, em família, amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. Quero adorar-te, sempre mais e mais, quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Levanta a tua voz conosco e diz ao Senhor: quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, Sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar, conhecer, adorar-te. Nessa hora o seu coração pode estar confiante, meu irmão, nas promessas do Senhor, na certeza que elas, cada uma delas se cumprirão na sua vida. Em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
voz e diz: sei que os seus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem, meu irmão. Mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declara isso. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Queridos, uma boa noite. Nós estamos iniciando mais um ato 8. Entende tu que ler. E nessa noite nós vamos trabalhar com o livro de Gênesis ainda no capítulo 43. E antes de entrarmos e fazermos essa análise do livro de Gênesis, eu queria que você nesse instante pudesse fechar assim os seus olhos e pudesse entrar no trono da graça, agradecendo a Deus por essa palavra e pedindo assim o discernimento da parte dele para que ele possa trazer o esclarecimento necessário ao seu coração. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse privilégio, essa oportunidade de te ouvir por meio da tua palavra. Te pedimos também, Senhor, que o teu Espírito Santo ele nos traga assim um entendimento necessário, a qual tu possas falar com profundidade aos nossos corações. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus.
Amém. Então nós vamos analisar esse livro de Gênesis no capítulo 43. E eu diria assim que seria bem necessário que você pudesse retornar um pouco até 37, 38, qualquer dúvida, volta lá nos outros estudos do ato 8, faz uma retomada, uma revisão, para que você talvez assim possa entender melhor esse Gênesis 43. O capítulo de Gênesis 43, ele inicia no versículo 1, afirmando uma narrativa de que a fome reinava sobre a terra. Essa fome já tinha sido profetizada por meio de um sonho do faraó Ramsés e que tinha sido revelado então por José. E o texto da sua narrativa ele se divide em três partes. A primeira parte desse capítulo ele vai falar sobre a segunda visita dos irmãos de José ao Egito. Ele pega aí do 43, do versículo 1 ao 14. A segunda parte desse capítulo, ele vai falar sobre a chegada dos irmãos de José no Egito. E aí você poderia depois acompanhar a partir do versículo 15 ao 30. E a última parte, concluindo esse estudo, ele vai falar sobre a refeição na casa de José. Se você me perguntasse assim, Elias, qual seria a melhor forma de eu poder entender dando uma temática a esse capítulo? Eu diria assim, a restauração de uma família. Portanto, o primeiro momento que ele vai abrir, conforme eu disse, ele vai falar de uma fome. A fome ainda reinava sobre a terra porque havia sido uma revelação de Deus, mesmo a um faraó, a um povo pagão, de que haveria 7 anos de vacas gordas, de grande colheita, e depois 7 anos de fome. E essa fome ela não ficaria restrita apenas ao Egito, mas essa fome ela seria implacável com todos os povos da terra. E diz que o povo de Jacó, os seus filhos, já tinham estado uma vez no Egito, para lá havia abundância de alimentos, eles compraram alimentos. E um fato interessante é que eles haviam sido considerados como espias, aquele que iria lá para observar, analisar as fragilidades do povo egípcio. Foi assim dito na narrativa acerca de José, que era o vizir, o grande governador depois do faraó, e que eles obtiveram uma quantidade de alimentos, mas tiveram que deixar o seu irmão lá, o Simeão, o segundo filho de Jacó, com a sua esposa Léa. E diz que depois de passar um tempo, aqueles alimentos que eles tinham comprado, eles escassearam. E novamente a despensa apresentava uma escassez, e Jacó chama a atenção dos seus filhos de que eles deveriam retornar novamente ao Egito para comprar os alimentos. E tamanha é a surpresa que eu gostaria de chamar, frisando a vocês, que entra em ação um dos filhos de Jacó, de nome Judá. Você pergunta assim, Elias, por que você está enfatizando Judá? Simplesmente porque se você retornar ali a Gênesis 37, você vai perceber que um dos principais expoentes dos irmãos de José, que o venderam, que o traíram e que mentiram para o seu pai, dizendo que ele tinha sido devorado por animal, foi Judá. Então, Judá se coloca de prontidão e começa um diálogo bem interessante com o seu pai. Esse diálogo ele vai ser muito interessante e eu queria que chamar a atenção de vocês mais uma vez para isso, porque ele toma a liderança e diz assim, olha pai, nós não podemos retornar ao Egito sem que levemos o nosso irmão caçula, Benjamim. Eu queria trazer também à tua memória que Benjamim era irmão de José e que ambos eram filhos e irmãos legítimos da esposa amada de Jacó, que era Raquel. Presta atenção a essa saga aí. E aí o que é que vai acontecer? Judá toma essa liderança e diz, olha, o José, o governador do Egito, disse que nós não retornássemos lá sem que levemos o nosso irmão Benjamim. A narrativa é interessante, ela diz que Jacó fica extremamente preocupado e ele diz, olha, eu já fui desfilhado, ele usa esse termo, de José,
E agora fui desfilhado também de Simeão, o meu segundo filho, o homem aí da esposa Lé. E agora vocês querem me desfilhar do meu caçula. Isso não vai ser possível. Vocês são culpados no diálogo que ele diz ali para com Judá, porque vocês foram dizer que eu tinha um outro filho. E Judá começa a ter um papel diferenciado. E pela primeira vez ele começa a ser sincero e mostrando que Deus estava fazendo uma obra de restauração na vida dessa família. Presta atenção. Uma obra de restauração na vida dessa família. Ele fala com toda honestidade, não teve culpa. Foi um diálogo de José, o governador, com eles, perguntando quantos eram, se tinha um pai. E ele chega a deixar nas entrelinhas, por exemplo, que havia um outro garoto e que por que eles não levaram. Depois de uma discussão salutar e sadia, Jacó resolve liberar a ira de Benjamim. E aí vem o primeiro ponto que eu gostaria de considerar. Veja, não estava havendo uma fome sobre a terra? Essa fome não era só sobre Canaã. A fome tinha tomado conta de todos os povos e todas as nações da época. Era uma fome providencial estabelecida por Deus. Era o propósito de Deus transcendental, que iria não só garantir a sobrevivência e a restauração dessa família santa, a família de Deus que formaria a grande nação, mas como ela também apontaria para o milagre de Deus até mesmo para com todos os povos. Percebam, escolhe uma nação pagã para ser o celeiro. Depois, todos os povos teriam que ir ao Egito comprar alimentos. Os hebreus não seriam diferentes. Mas uma coisa que me chama a atenção, e aí eu gostaria que você acompanhasse na Bíblia, ele diz assim: então disse Judá a Israel, seu pai. Preste atenção que Judá agora se tornou proeminente. Ele não é o patriarca, o primogênito. O primogênito era Rúben. Quem deveria ter esse papel de liderança, porque assumiria depois o cargo de patriarca, era Rúben. Mas é Judá que está entrando aqui nessa essência de assumir o patriarcado. Veja que ele vai começar a apontar para a tribo de Judá, a tribo da realeza, pelo qual se formaria a descendência da monarquia, e por meio dessa tribo viria a descendência de Jesus, o rei dos reis da tribo real. Judá se prontifica e Jacó resolve falar-lhe diretamente. E diz assim: olha, já que você vai, você pega o soldo, o dinheiro que cada um de vocês levaram da outra vez. Eu acredito que veio por um engano. Vocês vão dobrar esse quantitativo de salário. Se fosse, por exemplo, aí 1 talento, vocês botam 2 talentos, vocês vão devolver o que veio, mais 1 talento que seria para a compra do novo alimento. Mas também vocês irão à nossa despensa, irão ao nosso celeiro, e vocês vão pegar mirra, vocês vão pegar amêndoas, vocês vão pegar um pouco de mel. Percebam uma lição de que dentro dos princípios cristãos não existe espaço para o egoísmo. Mesmo diante de uma seca, observe que a família divina, a família que apontaria para a ética, para a justificação de todos os pecados, ele não abre espaço para o egoísmo, não abre espaço, por exemplo, para o egocentrismo. Ele poderia muito bem dar qualquer justificativa dizendo: eu vou comprar, eu vou dobrar, eu vou levar o que veio por engano de dinheiro, mas eu também quero trocar um pouco do que eu tenho, dando de presente a esse governador. É uma lição importante para a gente. Às vezes nós só temos 1 quilo de feijão, não estamos bem, mas de repente chega uma pessoa que não tem nada, que não come nenhum dia. E você poderia encontrar uma série de justificativas para dizer: olha, eu não dei porque era para os meus filhos.
veja a confiabilidade de Jacó, de que Deus continuaria sendo a sua providência, mesmo tendo um filho já desaparecido, José, mesmo tendo um outro filho que estava nas mãos de um povo que aparentemente poderia apresentar-se como inimigo, porque havia acusado os filhos de Jacó de espia, os prenderam por 3 anos, e estava segurando no calabouço um de seus filhos, e agora pedia a presença do seu caçula, aquele que era um herdeiro direto da sua amada, que seria Raquel. Ele pede para que faça isso. E é interessante, que aí eu chamo a atenção daquela expressão que eu usei para vocês, que seria de restauração. Judá, ele poderia muito bem, no meio do caminho, desviar aquele primeiro salário que foi usado para pagar, e ele não faz. Ele chega, apresenta-se diante do José, e o interessante nisso tudo é que ele vai se curvar diante de José. Reporto a vocês para o Gênesis 37, que nós estudamos anteriormente. Vocês se lembram dos 2 sonhos de José? O primeiro, de que feixes de trigo, eles de uma certa forma foram se curvando diante de um feixe principal, que seria na verdade o principal, ficou de pé José. Lembra o segundo sonho, quando ele diz que tanto o sol quanto a lua e 11 estrelas, elas se curvavam diante dele, e que os irmãos tomaram isso como inveja e aí o tramaram para matá-lo e depois o venderem, e agora ele estava no Egito? Lembra-se que a profecia dizia que os filhos de José, tanto José, todos se curvariam diante, o filho de Jacó, todos se curvariam diante de José. E vejam, isso já tinha acontecido em Gênesis 42, na primeira vez que eles tinham ido, e agora estava acontecendo pela segunda vez. Eles se apresentam, curvam-se. José, quando observa aquele garoto que estava chegando, que era o Benjamim, ele sente uma emoção muito forte, mas ele procura não demonstrá-la em determinada circunstância. E observe o seguinte, ele dá uma ordem aos seus funcionários. Olha, eles vão almoçar conosco, vão fazer uma refeição, e eu queria que vocês matassem aí reses, seriam novilhos, animais, sei lá, preparem uma farta refeição que nós vamos comer juntos. O tempo passa, e quando eles são levados à casa de José, a primeira coisa que Judá faz é apresentar as suas desculpas e dizer para aquele funcionário de que havia tido algum engano e que eles não eram culpados. Eles estavam se referindo à questão de que o soldo que eles tinham utilizado para comprar o alimento da primeira viagem tinha retornado com eles, e de que eles não eram culpados. Observem, e aí eu chamo a sua atenção novamente pela segunda vez, de que há uma essência de transformação de caráter. A essência de Judá e de seus irmãos estão sofrendo o que a gente chama um processo de metanoia, de metamorfose, de transformação. Observe que já não há mais no interior de Judá e sucessivamente de seus irmãos o propósito de enganar. Ele está falando com honestidade, com integridade, tanto a seu pai, de todo o relato anterior, como ele se apresenta diante daquele funcionário e diz para ele: olha, isso aqui aconteceu, estamos devolvendo o valor do dinheiro que nós pagamos e veio conosco, não tivemos culpa. Estamos te oferecendo aqui mais um soldo, mais um salário para comprar mais alimentos, mas também estamos trazendo, em homenagem ao governador, alguns alimentos da nossa despensa, que não é muito. Há uma transformação. Já não há mais sentimento de angústia. Já não há mais sentimento de indecência. Já não há mais sentimento de egoísmo na vida de Judá. Não é à toa que Judá, posteriormente, vai se tornar o patriarca em lugar de Rúben.
Rúben vai ter uma relação com uma das mulheres de Jacó, Bila, e por causa disso ele perdeu o direito de primogenitura, e quem vai assumir esse direito de primogenitura é Judá. E o relato da narrativa de Gênesis 43, ele já começa a apontar necessariamente para aquela tribo que daria a descendência do Messias. Teria que ser forjada à base da decência, da honestidade, da integridade. A resposta daquele funcionário é uma saudação de que Deus os abençoaria, dando a entender de que aquele servo de José também já tinha experimentado, fruto da experiência de conversão de José, a transformação da sua vida. E queridos, eu queria dar uma avançada aqui, e eu queria que você pudesse partir para a segunda parte, que é a chegada desses de irmãos de José agora, a refeição na casa de José. É a segunda parte que vai do versículo 15, do versículo 31 ao versículo 34. José chega, a narrativa bíblica diz também que os egípcios não poderiam comer com hebreus ou com nenhum outro povo. Os hábitos sagrados de alimentação dos egípcios eram completamente diferentes. Um exemplo, eles tinham certos animais como sagrados. A vaca era um dos animais sagrados. A serpente era um animal sagrado. Então, os hebreus faziam uso da carne, por exemplo, da vaca, a res. Eles não poderiam, então se alimentam diferente, e José cumpre a etiqueta, né, da mesma forma. E o que me chama muito a atenção diante desse fato é que José dá um sinal de quem na verdade ele era. Ele mandou organizar a mesa de forma que se sentaria da esquerda para a direita os filhos em ordem de nascimento. Então, Rúben, Simeão, e veria depois todos os demais. Judá se sentou na quarta posição, e nesse contexto aí, o último local ficou com o caçula, que era o mais novo, que era o Benjamim. E ele colocou uma farta refeição para cada um desses visitantes que ali estavam tentando comprar alimentos, estava na mesa de José. E o que é que me chama a atenção diante desse quadro todo? É que ele resolveu, mais uma vez, testar a idoneidade, testar a decência desses seus irmãos. Não esquecendo que o único que não fez parte da trama a qual vendeu José e aquela tentativa de homicídio foi Benjamim. Eles não estavam naquela conspiração do Gênesis 37. Mas José vai fazer mais um teste de caráter, de idoneidade, para saber se seus irmãos já tinham sofrido um processo de regeneração. Diz a narrativa que ele colocou uma farta alimentação para cada um dos irmãos. E ele colocou em ordem decrescente do mais velho ao mais novo. E ele resolveu colocar junto a Benjamim uma porção de alimentos 5 vezes maior do que a que foi dado aos demais irmãos dele. E diz que nenhum dos irmãos questiona, porque Benjamim era o caçula e estava recebendo mais, com alguns pratos diferenciados daquele banquete. Todos se alimentam, todos se fartam, mas nenhum reclama. E o texto é muito interessante, e vocês vão ver no Gênesis 44 com o nosso seminarista, o Tiago, que a lição ele vai se desenvolver de forma maravilhosa. O fato deles não questionarem, o fato deles terem um comportamento completamente diferente, avesso ao do Gênesis 37, prova a essência
de que aquele que nos justifica sendo justo por meio da fé, que é Deus, que é Jesus Cristo na sua figura, Ele é capaz sim de transformar todas aquelas pessoas que se aproximam dele. Todas aquelas pessoas que confessam, crendo que pela graça nós recebemos o perdão e recebemos a transformação. É um momento sincero de transformação. Foi provado que aquela família, ela precisava ser restaurada no contexto dos seus irmãos, não do Jacó, que já havia tido o processo de transformação desde o retorno dele da cidade em que ele se encontrava com Labão, o seu tio. Mas a sua família, à exceção de José e do próprio Benjamim, que não participou da trama da venda de José, precisava de uma transformação, precisava de uma união, precisava serem restaurados. E parece, e deixa bem clara a narrativa do Gênesis, no capítulo 43, que aquele espaço para a ambição, para a mentira, aquele espaço quando em Gênesis 37 apresenta que os irmãos de José, os filhos de Jacó, eles não andavam em caminhos decentes, mas eles buscavam atalhos, eles realizavam coisas que não eram agradáveis nem aos olhos do seu pai. Também não era exemplo para José e não era exemplo também para Benjamim. Aquele sentimento que havia neles de inveja, aquilo foi dissipado. E a maior prova disso é que Judá, ele vai assumir a responsabilidade diante do pai de que se levasse Benjamim, ele não faria o que foi feito justamente com José, que ele tinha inveja de José, tramou a morte, foi um dos principais expoentes, e por sua vez mentia para o seu pai e nunca contou a verdade sobre o que de fato tinha acontecido. Ele agora assume a responsabilidade sobre Benjamim, dizendo: olha, pai, eu vou levar Benjamim, mas eu prometo trazê-lo de volta. Se eu não trouxer, o senhor pode me fazer réu de pecado, o senhor pode até mesmo matar os meus filhos. Veja que transformação estava acontecendo na vida de Judá, que teria a incumbência de assumir o título de patriarca no lugar do seu irmão Rúben, que havia pecado e que estava também entrando num processo de restauração, mas que vai perder, vocês verão isso na sequência, o direito de se tornar o patriarca, sucedendo Jacó como patriarca. Vai ser ele que assume, é ele que fala diante de José, é ele que, no caso, lidera. Mas vocês verão, quando José colocou um quantitativo de alimento 5 vezes maior em guloseimas, em alimentos, em pratos especiais para o pequeno Benjamim, ficou claro de que o sentimento de inveja já não existia mais. A cura tinha sido feita na vida daquela família. E como isso vai terminar? Vocês verão que vai terminar numa grande restauração familiar. Amigos, o quanto Deus, na nossa conclusão aqui, tem nos chamado para restaurarmos as nossas relações familiares, de pai para com esposa, de pai e mãe para com filhos, de irmãos para com irmãos. O quanto isso é importante aprendermos com Gênesis 43 de que nós precisamos ter uma vida devotada de ética, de decência, de diálogo, de relações desprovidas de inveja. E às vezes a gente vê isso muito numa questão de herança. Quer ver a relação de respeito, de egoísmo, de inveja, é quando vai se dividir uma herança. Aquelas relações que aparentemente apresentavam sadias, elas se dissipam. Quantas famílias
elas não têm sido atingidas por setas do maligno, por essa questão da inveja de um irmão que talvez tenha um talento dado por Deus maior. É necessário que possamos entender que Deus dá talentos a cada filho de forma diferente e não podem ser comparados. É necessário entendermos que Deus tem projetos de vidas, às vezes na vida de um filho, que apresentam uma relação de intimidade com Deus, porque ele se apresenta diante de Deus para servir. E que aquele que às vezes é diferenciado num dom espiritual, ele tem um papel importantíssimo em toda a família, de ser exemplo nos estudos, para atrair os sobrinhos para aquela referência. De também, em determinados momentos como esse que estamos vivenciando de pandemia, essa pessoa ser levantada por Deus para dar um pouco da solução dos problemas dos outros. Acredito, e você entende o que eu estou falando, que não há motivo para inveja, não há motivo para cobiça, mas há sim uma chamada nesse texto para que nós possamos aprender com o texto de Gênesis 43, de que precisamos ter uma família unida, sadia, decente e aqui acima de tudo, deixar que Deus nos conduza nesse percurso de vida para o caminho que nos leva à eternidade, que é Jesus. Boa noite para você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que essa mensagem ela possa fluir da forma que o Espírito Santo desejar conduzir na sua vida. Agradecendo a palavra final ao nosso querido pastor Miguel e receba todos vocês que estão nos ouvindo essa noite. Um abraço fraternal, sintam-se abraçados, sintam-se amados. Que Deus esteja com todos vocês. Amém. Meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mas a alegria vem, meu irmão. mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declara isso. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Cristo a